sentir a presença do Senhor? Você pode sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar? Mas o Senhor tem mais preparado para nós. O Senhor quer nos agraciar com mais. E nesse momento eu convido a nossa pastora Isildinha que esteja aqui. Estendam suas mãos. Vamos orar por aquela que tem sido usada pelo Senhor, por aquela que tem a responsabilidade de nos trazer da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, seja a tua serva nesse momento, ó Pai, usa ela, Pai, poderosamente para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Senhor, que ela fale conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, derrama unção sobre a vida dela, Pai. Ó Pai, que aquilo que sair da boca dela, ó Pai, seja, Senhor, sobre o teu Espírito Santo. Então, ó Pai, usa a tua serva para a honra e glória do teu nome. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Também peço para a pastora que esteja orando pelos dízimos e ofertas, por favor. Cumprimento a amada igreja, na graça e na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento você também que nos assiste pela internet. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida. Que o Senhor fale com você nesta noite, assim como falou comigo também, quando estava preparando, né, essa ministração. Espírito Santo, que o Espírito Santo possa falar com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos, antes de a gente estar lendo a palavra do Senhor, vamos estar orando pelos dízimos e as ofertas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque tudo que temos e tudo que somos, reconhecemos que vem de tuas mãos, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que a nossa veste, o nosso calçado, o pão de cada dia, a saúde para trabalhar, Senhor, a provisão, Senhor, que temos recebido, nós reconhecemos que veio, Senhor, de tuas mãos, é uma dádiva que o Senhor nos dá. Então nós te louvamos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. E pedimos a tua bênção, Pai. Abençoa, continua abençoando, prosperando e multiplicando, Senhor, a tua bênção, Senhor, em nossas vidas, a provisão necessária, que seja abundante, que os nossos celeiros estejam fartos, ó Pai, que tenhamos para nós e também para abençoar o outro que precisa. No nome santo de Jesus, pedimos essa bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como que você está? Como que você está? Uma pergunta simples, né? Só que, às vezes, a resposta, irmãos, são vários tipos de resposta. Dependendo da situação que a gente está, dependendo de como está o nosso coração, a cada dia nós temos uma resposta diferente, não é? Já que a nossa vida é feita de altos e baixos, a cada dia acontece e de repente nós somos assaltados num problema que a gente não esperava e de repente a gente fica meio que perdido, meio que saber como fazer e como reagir, não é? Mas nós estamos na mão do Senhor. Glória a Deus por isso, amados. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de João, lá no finalzinho, vizinho de Apocalipse, 3 João. É só um capítulo, irmãos, por isso que é meio difícil de encontrar. Vizinho de Judas. De trás para frente, Apocalipse, Judas e 3 João. Nós vamos ler do versículo 2
a 11. E à medida que achamos, irmãos, vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo de que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que os tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Amados, nós estamos em tempos de dificuldades, tempos que a gente jamais imaginou que aconteceria, né? E os acontecimentos, irmãos, muitas vezes tentam afastar um do outro, tentam afastar famílias, tentam afastar bons amigos. Não é só a questão da pandemia, não. Na vida, no dia a dia, irmãos, às vezes acontece alguma coisa para estragar o laço familiar, para separar até bons amigos, às vezes para separar até os fiéis do Senhor, da igreja. Coisas acontecem, irmãos, que às vezes nos entristecem, nos magoam, para que a gente se afaste, para que a gente perca essa união gostosa de estar um com o outro. Porém, amados, de uma coisa nós não podemos abrir mão: do nosso relacionamento com Deus. E mais, o relacionamento com o outro, ainda que não seja um relacionamento às vezes tão agradável, sempre nos faz crescer, irmãos. Sempre nos faz crescer. Às vezes até as alfinetadas nos faz crescer. Porque, amados, as alfinetadas da vida, se a gente baixar a guarda, se a gente ficar aquele jeito de coitadinho, nós não vamos ser fortes nunca. Na primeira esquina, na primeira dificuldade, nós vamos nos prostrar e ficar chorando. Como diz, senta e chora, né? Só que, na verdade, as alfinetadas da vida não é para nos derrubar, irmãos. Nós aproveitamos a alfinetada para nos fortalecer e nos tornar forte. Crescermos na presença de Deus, crescermos no conhecimento do Senhor. Porque, irmãos, mais alfinetada que Jesus levou, e nem por isso, ele não parou. Você pode dizer, mas pastora, você está querendo nos comparar com Jesus? Sim, Jesus não era Deus na terra, ele era homem como eu e você. Jesus viveu na terra como homem, como um ser humano. Ele não veio como Deus, ele era homem, homem de dor, como diz a Bíblia, que sabia o que era dor e o que era sofrimento. E, no entanto, amados, todas as alfinetadas que ele levou, tudo que foi para às vezes se distanciar das pessoas, foi ao contrário. Aí que ele ia mais em busca dos perdidos, aí que ele ia mais buscar as pessoas. Então, os acontecimentos, amados, muitas vezes tentam
adianta nos afastar? Não podemos, nós temos que ser teimoso. É para afastar, mas eu não vou afastar, porque eu vou ficar mais junto. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa mais do que ela imagina. E nós, às vezes, irmãos, precisamos de outro mais do que a gente pensa. A gente pode até dizer, eu me basto, eu me viro, eu não preciso de ninguém. Irmãos, que ledo engano. Nós nunca sabemos a hora que a gente pode acontecer alguma coisa, de levar um tombo na rua e às vezes te ajudar a te levantar justamente aquilo que você não esperava. Não é? A vida é assim. E por isso, nós temos que ter no nosso coração, irmãos, sempre o desejo de estar próximo, sempre o desejo de acolher e nunca de afastar ninguém da nossa vida. E muitas vezes, amados, é na escola, é no trabalho, é na família, é entre amigos, não importa onde a gente esteja, sempre vai ter alguém que vai te chamar e sempre vai ter alguém que vai ter ciúmes de você, vai ter inveja de você, vai querer te cutucar, vai querer te puxar o tapete. Isso, irmãos, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter essas dificuldades. Só que o Senhor é aquele que nos garante. Ele está conosco. Não importa a situação, não importa o momento, amados, Ele está com você. Não vai te deixar, não vai te desamparar. E tempo nenhum você vai estar totalmente desprotegido. Enquanto estivermos com Ele, Ele estará conosco. Amém? E amados, isso me faz lembrar. Às vezes a gente pergunta assim, é normal, não é? As pessoas perguntam, como você vai? Quanto tempo que eu não te vejo? Como você vai? A maioria me pergunta, e a gente já sabe a resposta, tudo bem. Não é? Às vezes a pessoa pergunta, não porque ela realmente quer saber como você vai, às vezes por costume. E a pessoa já responde, tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Isso me faz lembrar, irmãos, a Sunamita, que é uma história muito linda lá na Bíblia. Aquela mulher que ela não tinha filho, o esposo já era velho, e Eliseu passava pela casa dela, sempre por ali. Uma vez ele passou e ela o constrangeu, não fique em casa, come conosco aqui, janta conosco, come aqui com a gente na mesa. E ele ficou. E aí toda vez que ele passava por lá, por aquela cidade, ele almoçava com eles, com a família. Ele e o esposo. Um dia a esposa falou assim para o marido: marido, esse é um homem, um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho aqui em cima? Vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, e uma cama e uma lamparina. Para quando ele passar aqui, ele tem um lugar para ficar. E assim ele fez. Mas como essa mulher cuidava, era tão hospitaleira, ela usava da hospitalidade de uma maneira tão maravilhosa que ele ficou constrangido. Ele chamou ela, disse para o discípulo que caminhava com ele, Geazi, chama ela. Ela foi lá e ele perguntou, o que eu posso fazer por você? Eu vejo que você nos trata com tanto carinho, com tanto respeito. Aí ela disse, você quer que eu fale alguma coisa para o comandante ou para o rei? Ela falou, olha, eu vivo bem na minha família, no meio do meu povo, quer dizer, eu não preciso de nada. Aí Geazi disse, Eliseu, ela é nova, mas o marido é idoso e ela não tem filho. E ele disse, daqui um determinado tempo você vai abraçar o filho. E ela disse, não minta para mim, meu senhor. E ela teve um filho. E Eliseu foi embora. Quando voltou, dali a algum tempo, ela tinha aquele filho. Deus deu um menino para ela. Passado um tempo, esse menino ficou já jovenzinho, adolescente, começou a dar uma dor de cabeça. O pai falou, olha, vai com a mãe dele. Quando foi perto do meio-dia, a criança morreu. Aquela mulher colocou ele na cama onde Eliseu dormia, pegou o jumento, arrumava o jumento e ela foi atrás de Eliseu.
Estou encurtando a história, irmãos. Quando Eliseu de longe viu, falou: olha, é sunamita. Disse para Geazi: Geazi, vai. Pergunta para ela como ela está. Pergunta: vai bem teu esposo? Vai bem com você? Vai bem com teu esposo? Vai bem com o menino? E ele foi. Vai bem com você? Vai bem com teu esposo? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. Só Deus sabia, amados, a tristeza, a amargura do coração, o desespero daquela mãe, caminhando atrás daquele profeta do Senhor. Irmãos, só mãe sabe o que seria um sentimento desse. Você deixar teu filho morto em cima da cama e você atrás do profeta com toda a fé do mundo, crendo que ele pode fazer algo, que ele pode trazer a vida, e aquele coração preocupado, desesperado, amargurado, entristecido. Amados, às vezes nós estamos assim. Até que ela chegou a Eliseu foi até lá, enviou um moço antes da frente, não resolveu, ele foi. E para encurtar, o Senhor deu vida para aquela criança. Glória a Deus, aleluia. Mas, amados, às vezes nós somos como uma sunamita. Às vezes nós estamos assim, nosso coração quebrado, tão cheio de preocupação, às vezes nada está bem. Mas a gente diz: vai tudo bem. Amados, nós temos que ser sinceros. Nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde. Às vezes, na nossa vida falta alguém para conversar, alguém para expressar, mas há alguém mais importante na nossa vida que às vezes falta, irmãos, é a presença daquele que morreu por mim e por você. Às vezes, amados, falta aquela intimidade profunda com aquele alguém que preferiu morrer na cruz do que passar a eternidade inteira sozinho, sem a nossa presença. Jesus foi lá na cruz, pagou um alto preço, porque ele não queria ficar só, ele queria eu e você lá junto com ele na glória. E por isso, amados, nós não podemos achar que nós estamos só, de maneira alguma, sem antes buscarmos a presença desse Deus, sem antes nos abrirmos para esse Senhor, entrar na área que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos ser tocados. Nessa carta, quando foi escrita, quando João escreveu lá para essa igreja, quando ele fala de Gaio, um amor tão grande, um carinho tão grande por ele, preocupado com ele, perguntando da saúde física, da saúde emocional dele, perguntando como ele estava e desejando que ele realmente estivesse bem. Mas também ele fala de Diótrofes, um nome complicado, Misericórdia, ainda bem que não tem esses nomes quase hoje em dia, que a gente já tropeça até para falar, até é difícil gravar. E ele fala que esse homem na igreja era muito centralizador, ele atrapalhava. Ao invés de acolher as pessoas na igreja, ele afastava as pessoas da igreja. Ele não era acolhedor, ele não era hospitaleiro, ele não tratava com amor. E na verdade, irmãos, naquele período era muito importante. O cristão, ele era hospitaleiro, fazia parte do ser cristão, ser amoroso, ser hospitaleiro, num período onde Roma dominava. E a palavra do Senhor lá em Hebreus 13:12 fala que alguns, por causa de ser hospitaleiro, hospedaram anjos em sua casa. E a palavra do Senhor lá em Romanos 12:13, o Senhor também nos fala, nos incentiva a praticar a hospitalidade. E essa palavra, irmãos, é muito interessante, que a palavra hospital vem de hospitalidade, quer dizer, cuidar da pessoa. Quando você hospeda alguém, você está cuidando da pessoa, não é assim?
você providencia um café, você providencia alguma comida. Isso é ser hospitaleiro. Amados, não é gostoso quando você vai na casa de alguém e é bem recebido? É gostoso, não é? Então, da mesma forma que nós queremos, nós temos que aprender a ser hospitaleiros. Temos que aprender. Amados, eu acho interessante que aqui em Alexandria, várias pessoas que nem da igreja já ofereceram: olha, pastora, quando você vier para cá, para você não ter que voltar no domingo à noite, olha, se quiser, minha casa está à tua disposição, pode vir, fica com a gente, não vai não. Irmãos, pessoas que nem da igreja são, com carinho, sendo hospitaleiro, praticando a hospitalidade. E isso é bênção, irmãos, é muito bom. Mostra que a pessoa, ela tem um princípio de amor ao próximo, de servir ao próximo. Isso é de Deus, isso é uma bênção, isso é dom. Ser hospitaleiro, irmãos, é dom. E isso é abençoador. Nós abençoamos o outro e também somos abençoados quando nós somos assim. E quando João escreveu, essa comunidade de fé tinha problema, irmãos. Estava com dificuldade em ser hospitaleiro, dificuldade em abraçar as pessoas, dificuldade em caminhar junto com as pessoas. E na verdade, irmãos, a igreja, a comunidade de fé, ela é um lugar terapêutico. É um lugar, irmãos, onde a gente aprende a amar, a gente aprende a conviver. Essa comunidade de fé, irmãos, ela é abraçar os perdidos, para caminhar junto, tanto entre nós como aqueles que chegam. Isso, irmãos, é ser hospitaleiro. E a prioridade, irmãos, da comunidade de fé é orar pelos outros. É um estar vulnerável ao outro. Em querer conversar, em querer se expressar, em querer muitas vezes derramar o seu coração com o outro. E isso é muito importante. Nós oramos não só pelos nossos filhos, irmãos, mas oramos também uns pelos outros. E aí, na semana passada, o que nós comemos? O que foi ministrado? Nós fizemos uma pergunta: onde está o teu irmão? Não foi isso? Onde está? E hoje nós queremos estar ministrando justamente como você está, meu irmão, minha irmã. Porque muitas vezes nós podemos vir para a igreja e voltar com o mesmo problema, com aquela carga de dificuldade. E muitas vezes nós estamos como essa sunamita aqui. Às vezes na nossa saúde, às vezes não vai bem. Talvez a nossa vida espiritual não vai bem. A nossa vida emocional não vai bem. E isso, irmãos, é um conjunto da nossa vida que não tem como a gente ter uma vida abundante como o Senhor quer nos dar, se a gente não for vulnerável ao outro e se colocar em vulnerabilidade, abrir o coração e pedir oração. Eu me lembro, eu já até comentei, um dia em Cândido Mota teve aquele dia, né, um dia de cidadania, onde um grupo vai evangelizar, outro dá curso, outro corta cabelo. É um momento muito gostoso. E aquele ano, alguém falou: olha, a gente está sem uma sala de oração, vamos ter, né, uma sala de oração para as pessoas também poderem vir, não só para cortar cabelo, comer algodão doce, ver as crianças brincando, trazer para brincar, mas quem precisar de uma oração também ter aqui um momento de oração. E eu fiquei nessa sala de oração, porque, irmãos, eu fico lá na sala de oração. Mas eu me lembro que tinha uma fila de pessoas que eu queria. Eu me lembro que tinha outra toda alegrinha, a senhora que eu entrei, e eu me lembro que a Giovana, neta da irmã Maria, estava na porta, e depois ela me contou, ela disse: estavam todas aqui dizendo: vamos ver como vai ser isso. Irmãos, achando que a gente era algum adivinho, alguma cartomante ou coisa do tipo, ia dar um passe ou benzer. Não, estávamos lá para orar, para ouvir aquilo que a pessoa precisava. Todas saíam chorando.
primeira pergunta que eu perguntava: como que está o teu coração? Como que está a tua alma? Irmãos, elas olhavam para mim, abaixavam a cabeça e começavam a chorar. Chegavam com o coração quebrado, desesperado, cheio de problemas. Ali a gente orava e ela saía, a gente percebia que saía, parece que respirando até mais aliviado. Irmãos, isso é uma bênção. Quando a gente pode chegar em alguém e contar para a pessoa, talvez a pessoa não vai poder ajudar muita coisa, mas vai sair aliviado. Quando a gente conta, quando a gente põe para fora aquilo que tanto nos incomoda. E amados, essa pergunta, como você está, nos leva a olhar 3 situações da nossa vida. E situações, irmãos, muito importantes da nossa vida. Uma é saúde física. Foi lá no verso 2, quando João perguntou, dizendo assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e esteja bom, com boa saúde. E eu pergunto: como que está a sua saúde? Como você tem cuidado da tua saúde? Pastor, esse assunto de conversar é assim, irmãos, porque é bíblico. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que aprender a cuidar dele. Você tem comido bem? Irmãos, comido bem que eu digo não uma montanha, uma serra não, tá? Comer bem é a quantia certa com qualidade. Isso é comer bem. Você tem se alimentado bem? Não é, mas aquela história, não, eu misturo tudo. Maionese, arroz, feijão, macarrão, purê de batata. Irmãos, misericórdia, vai aumentar de peso rapidinho desse jeito. Nós precisamos ter um equilíbrio até na nossa alimentação. Precisamos cuidar dessa saúde. E o sedentarismo, irmãos? Às vezes a gente trabalha, tem o nosso trabalho e a gente pensa: eu já trabalho muito, eu estou cansada. Mas, irmãos, não é o mesmo que caminhar, não é o mesmo que fazer um outro exercício. Nós precisamos, irmãos, de cuidar da nossa saúde, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se a nossa saúde não vai bem, a gente não tem ânimo nem para orar. A gente não tem ânimo nem para sair de casa se a nossa saúde não vai bem. E nós precisamos cuidar da nossa saúde. E como nós podemos, e mais, nós precisamos nos permitir ser cuidado por alguém. Ir ao médico é permitir ser cuidado por alguém. Ter um programa de caminhada é permitir se cuidar e ser cuidado por alguém que nos oriente. Nós tínhamos no começo do mês, do ano, uma programação de caminhada toda quarta-feira, e por causa dessa pandemia, de tudo isso, nós paramos, mas se Deus quiser nós vamos retornar. Toda quarta-feira, à tardezinha, uma caminhada, e depois da caminhada um momento de oração junto. Nós precisamos, irmãos, ter este momento terapêutico, não só de caminhar, cuidado físico, mas também um momento, irmãos, de conversa gostosa, momento, irmãos, de distração de mente. Isso faz muito bem para o nosso coração, para a nossa saúde e para a nossa alma. E a segunda pergunta, irmã, a segunda é sobre o equilíbrio emocional. Como que está a tua alma? Essa é a pergunta, irmãos, que mais nos toca. Essa é a pergunta, irmãos, que mais nos incomoda. Porque quando a gente fala da nossa alma, os nossos sentimentos lá dentro, é essa parte, irmãos, que muitas vezes faz qualquer um desmoronar. Porque ali, irmãos, tem marcas muitas vezes antigas do passado, feridas lá de trás que ficou ali marcada na alma, feridas não tratadas. Mas você já viu uma pessoa, ou você mesmo, quando faz um machucado assim, e aí aquele machucado, irmãos, isso aqui não é sujeira não, tá? É queimadura, tá? É que eu queimei, passei babosa, então não formou bolha, mas ficou assim, até sumir. Aí, amados, perdi o fio da meada.
misericórdia. Irmãos, quando nós estamos com a nossa alma toda desmoronada, é quando nós precisamos deixar Deus tratar a ferida. E quando nós temos uma ferida, às vezes forma uma casca por cima, mas tem pus por baixo. A pessoa pensa que tem uma casquinha, já está cicatrizando, mas ela fica, nada de cicatrizar. Mas enquanto não tira aquela casca seca e limpa tudo por dentro, não consegue cicatrizar certinho a pele. Precisa de fazer uma limpeza e isso dói. Você arrancar a casca de novo e limpar tudo por dentro dói. E a nossa alma, às vezes, ela está assim, com feridas, mas não permitimos ser tratados. Às vezes a ferida está ali, a gente não quer tirar a casca porque dói, não quer mexer. Mas, amados, só conseguimos ser curados da alma se a gente permitir ser tratado. Se a gente falar sobre o problema e pôr para fora. Senão nós não vamos conseguir ser curados nunca. Às vezes há um mal entendido, irmão. Se a gente não tocar no assunto e querer resolver aquela questão, não vai ficar resolvida. Vai ficar só superficial, resolvido superficialmente e vai continuar o problema. E a nossa alma vai continuar machucada, sangrando, ferida, sem cura, porque não nos permitimos ser curados. E nós precisamos ser curados. Nós precisamos, irmãos, pedir para alguém nos ajudar. Nós precisamos, a primeira coisa, deixar ser cuidado. Deixar alguém cuidar de nós. Abrir o nosso coração para que a gente possa ajudar um ao outro em oração e para que a gente possa, irmãos, colocar para fora aquilo que está engasgado. Às vezes está aqui engasgado, a gente não consegue pôr para fora. Não conseguimos nos libertar daquilo que tanto nos incomoda. E sabe o que acontece, irmãos, quando está assim? Nós adquirimos muitos tique nervoso, aquele na psicologia chama TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, porque as feridas não foram curadas, não foram resolvidas. E nós precisamos, irmãos, resolver isso. Nós precisamos desse equilíbrio emocional. Nós precisamos buscar alguém, um conselheiro, que você vai falar no assunto, você vai pôr para fora. Talvez a pessoa não possa te ajudar, ela só vai orar por você. Mas de uma coisa nós sabemos, vai ser aliviado. Vai ser um alívio falar daquilo, colocar para fora aquele problema. Irmãos, quando a gente põe para fora um problema, a gente toca naquele assunto, aquilo traz uma paz tão grande. Nós dividimos a carga com o outro. Outro dia uma pessoa, irmãos, conversou com o telefone, misericórdia. Um monte de problema e tal. Irmãos, eu confesso que quando a gente termina de orar pela pessoa, parece que sugou toda a nossa força. Dá uma canseira na cabeça, um corpo ruim, por quê? Quer queira, quer não, a carga daquela pessoa foi dividida. Por isso que a pessoa sai aliviada. Porque aquele problema, aquela carga foi dividida, saiu uma boa parte. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de pessoas dispostas a caminhar junto, a querer ouvir para falar, a pôr para fora aquilo que tanto incomoda, tanto desgasta, e poder orar junto com a pessoa. Talvez nós não consigamos tirar a dor da pessoa, aquele problema, mas só de ouvir, irmãos, nós já estamos contribuindo, estamos aliviando aquele peso que a pessoa tanto precisa. E isso, irmãos, não é nos transformar em vítima. Quando a gente, nesse momento que a gente coloca para fora, não é falar, olha, eu sou vítima, eu sou coitado de mim, olha, me abandonaram, ninguém olha para mim. Não, irmãos,
somos vítima. Nós colocamos para fora não no sentido de ser vítima, mas colocamos para fora porque reconhecemos que nós precisamos do outro. Nós precisamos de ajuda. E tem coisas, irmãos, que nós não damos conta. Principalmente quando é assunto do coração, quando é assunto da alma. Sozinho, amados, nós não damos conta. Nós precisamos ter alguém para carregar essa carga junto. Nenhum soldado, irmãos, ganha batalha sozinho. E você, como soldado, uma soldada do Senhor, não pode caminhar sozinho. Nós não podemos caminhar sozinho. Nós precisamos de alguém. Ninguém vence batalha sozinho. Se você tem enfrentado um problema tão grande que para você é uma batalha, saiba que sozinho você não vai vencer. Você precisa de alguém orar por você. Você precisa dividir a tua carga com alguém, para que esse alguém possa estar orando e intercedendo por você e te ajudando. Talvez olhar aquela situação com outros olhos. Não do jeito que você está acostumado a olhar, mas talvez de uma outra forma. E dessa outra forma, você consegue passar, você consegue vencer. E o terceiro ponto, irmãos, que essa palavra fala conosco, da vida espiritual. Como está a tua vida espiritual? Como você tem andado com Deus? Amados, nós podemos auxiliar na saúde emocional, na questão até mesmo física, mas a questão espiritual, irmãos, é você que tem que buscar. Não tem como alguém orar por você, carregar a tua carga e ter uma vida espiritual no teu lugar. Não tem como, qualquer um de nós não temos como te arrastar na fé e olha, vem na minha fé, pega carona na minha fé e vamos embora. Não existe. A fé é particular de cada um tem que fazer a sua parte e buscar o Senhor. Cada um tem que se fortalecer em Deus. Por isso, quando eu falo, nós vamos jejuar de quinta para sexta-feira, ou na sexta-feira, que é dia que todos os pastores da quinta região estão jejuando, aproveita, vamos jejuar junto. Não é para o outro e nem para a igreja. É isso mesmo. Porque se nós queremos vitória, se nós queremos crescer, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos não só orar, mas precisamos também jejuar. Precisamos ter essa vida no altar de Deus. E o interessante é que quando algo muito importante, nós jejuamos, não jejuamos? Não é assim? Irmãos, quer dizer que se Deus quer que a gente jejua sempre, Ele tem que mandar sempre grandes problemas para a gente jejuar? Eu não gostaria que fosse assim. Jamais. Eu não gostaria de viver o tempo todo de joelho dobrado com grande... Não. Eu prefiro jejuar, digo, Senhor, que eu estou jejuando hoje só para te agradecer as bênçãos que o Senhor tem me dado. Senhor, eu estou jejuando hoje porque estou consagrando a minha vida a Ti. Não é só jejum de interesse próprio, não, mas nós precisamos crescer. E aí a pergunta, como está a tua vida espiritual? Você tem orado, tem buscado, tem jejuado? Irmãos, é muito importante. Nós podemos orar por você, podemos caminhar com você, mas essa vida, o teu relacionamento com Deus, é só você e Deus. Não esconda nada de Deus. Quando você chega ao Senhor, conte tudo para Ele no coração. Rasga o teu coração e mostra quem você é. Não a pessoa que você imagina que seja ou que você demonstra para os outros que é, mas realmente aquilo que você é, aquele ser interior. Isso, irmãos, é intimidade com Deus. Isso é confiar em Deus. Mas, Senhor, eu estou rasgando meu coração. Amados, isso é muito importante para o nosso crescimento. A nossa vida espiritual só cresce dessa forma. Imite aquilo que é bom. Procure alguém que você se espelhe
Se espelhe na pessoa e procura a caminhar junto, se você puder, mas ande com pessoas que te façam crescer, irmãos. Não ande com pessoas que só sabem apontar o dedo, te criticar e ver defeitos. Ande com pessoas que te ajudam, que se importam com você e quer realmente saber como você está. Aí vem o crescimento. Não é, amados, no oba-oba, não é passando a mão, ai, você está certo. Não, irmãos, às vezes nós temos que falar a verdade, você está errado, você não devia ter feito assim. Você devia ter feito assim, assim, assim. Amados, nem sempre o que nos ama vai falar o que a gente quer ouvir. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que sinceras são as feridas daquele que nos ama, porque aquele que nos ama vai dizer a verdade. Aquele que nos ama, irmãos, vai falar conosco aquilo que a gente precisa ouvir. E nós não podemos querer ouvir só o que nós queremos ouvir. Por isso que eu pergunto, como que está a tua vida espiritual? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Você está pronto? Se Jesus hoje, de repente, nós estamos nesse culto delicioso, de repente começam uns estrondos sobrenatural, umas coisas estranhas, de repente some um ou outro. Você está preparado? Você vai sumir também? Ou você vai ficar? Amados, isso é muito importante. E quando João envia essa carta, ele envia essa carta não só para elogiar Gaio, que estava indo muito bem, e o outro companheiro dele, que também auxiliava ele ali e fazia aquilo que a verdadeira, mas ele estava falando de Diótrefes. E quando ele fosse, ele ia fazer lembrado de algumas coisas que ele havia esquecido, que era a hospitalidade, que era amar os irmãos, que era acolher os irmãos, que era fazer a vontade de Deus. E ele com certeza ia dar um bom puxão de orelha nele, porque ele estava comandando a igreja, ele queria a primazia, quer dizer, ele queria ser o primeiro em tudo, ele queria ser o bom, mas não fazia o que era certo. E amados, já estou encerrando. Quero contar uma história que eu ouvi um dia. Eu achei uma história muito interessante e também comovente. História de um menino de 6 anos que estava com leucemia. O médico já tinha desenganado, falado para a mãe, e a mãe abaixou na cama, pegou na mãozinha do filho e disse, sabendo que o filho não ia ter o futuro, mas perguntou, filho, o que você gostaria de ser quando você crescesse? Ele disse, eu gostaria de ser bombeiro. E a mãe parou, pensou. Ela foi até o corpo de bombeiro, conversou com o chefe e disse, contou a história para ele, do filho, com leucemia, e disse, o senhor poderia pôr o meu filho no caminhão de bombeiro e dar só com ele uma voltinha no quarteirão? Ele disse, eu posso fazer mais do que isso. Se daqui uma semana, às 7 horas da manhã, ele estiver preparado, nós vamos lá no hospital buscar ele. E ele vai ter um dia de honradeza, um dia que ele vai ser honrado, um dia que ele vai ser como se fosse um aprendiz de bombeiro. E mais, me dá as medidas dele, que nós vamos fazer o uniforme para ele, com capacete, tudo como se fosse um bombeiro. Quando foi no dia, uma semana depois, foi o carro de bombeiro, pegou o menininho, colocou a roupinha dele de bombeiro, ele ficou todo feliz, colocou ele no carro de bombeiro e passou o dia com ele, foi para o quartel como se fosse mesmo, um bombeiro, e almoçou com eles, teve 3 ocorrências, ele foi na van junto com os paramédicos, depois foi com o carro-pipa, com o comandante no carro especial de bombeiro, todo feliz da vida. E aquilo fez tanta diferença na vida dele, que ele viveu 3 meses a mais
Passado 3 meses, ele piorou bastante. E aí não tinha mais jeito. Aí a mãe chamou os parentes e se lembrou do bombeiro que tinha feito um bem tão grande para o filho. E aí pegou o telefone no hospital, ligou para o chefe do bombeiro e disse: olha, eu lembrei de vocês e vocês fizeram um bem tão grande para ele. Agora não tem mais jeito, ele já está indo. Aí ela disse: vocês poderiam pelo menos enviar um bombeiro aqui, só para ele ver e sentir que o bombeiro está ali junto com ele gosta tanto disso. O comandante disse: nós podemos fazer mais do que isso. Peça para as enfermeiras avisar os pacientes que nós vamos ali, a sirene vai tocar, mas não é nenhum incêndio não, é nós que estamos chegando. E pede para ela deixar a janela do quarto dele aberta. E foi a van, e foi aquele caminhãozão do bombeiro, colocaram aquela escada, subiu 16 bombeiros pela escada, entrou pela janela, encheu o quarto ali com a autorização da van, encheu o quarto daqueles bombeiros, e ele pegou a mão do menino, e o menino olhou para ele todo feliz da vida e disse: eu sou um bombeiro mesmo? Ele disse: sim, e o melhor dos bombeiros. E aquele menino deu um sorriso tão lindo e partiu. Amados, nós também podemos fazer melhor do que isso, como igreja. Nós podemos, irmãos, cuidar da nossa vida, da nossa saúde emocional, física, da nossa vida espiritual melhor. E nós podemos, amados, amar uns aos outros melhor ainda. Nós podemos, irmãos, fazer mais do que isso. Nós podemos, amados, ser mais presente na vida um do outro. Nós podemos, amados, ser muito melhor do que aquilo que nós somos. Nós podemos ser melhor servo, melhor do que nós somos. Melhor irmãos, irmãs, tio, vó, tio, que for cunhado, cunhada, nós podemos ser. Porque o Senhor nos capacita a ser melhor. Você pode ser melhor. E Deus pode te capacitar a ser melhor. A vida não precisa ser, irmãos, amargura ou azedume que é. Se ela for azeda, espreme esses limão, põe açúcar e bebe. Faz uma boa limonada. Não deixa a tua vida amarga nem azeda. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Cuide da tua saúde, como nós lemos aqui, que bem vá a tua saúde física, a tua saúde espiritual, que vá bem, que o Senhor cuide de cada passo da tua vida, que você deixe ser cuidado, porque, amados, o orgulho nos impede de ser o que Deus quer que a gente seja. O orgulho nos impede, irmãos, de nos colocar em vulnerabilidade com o outro. O orgulho nos faz dizer: vai tudo bem, graças a Deus vai tudo bem, quando não tem nada bem. Amados, aprenda a colocar em vulnerabilidade com o outro. Aprenda a dizer como está o teu coração. Aprenda a buscar em Deus e aprenda a confiar um pouco mais no outro. Mesmo que a gente está num mundo, num tempo, irmãos, onde as pessoas não confiam. Às vezes pessoas que serviam a Deus numa determinada igreja hoje estão machucados, feridos, porque foi traído ou porque alguém passou a perna, e você desanimou de tudo, achando que todo mundo é igual. Não, todos não são iguais. Há servos e servos, há pastores e pastores, há amigo e amigo. E Deus nos capacita, irmãos, a olhar e a escolher quem é melhor e quem nós podemos seguir, e a decisão que nós temos que tomar, e o caminho melhor para nós. E o caminho melhor, irmãos, é abrir o coração e cuidar da nossa alma,
do nosso espírito, da nossa saúde, das nossas emoções. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nessa hora. Vamos colocar diante do Senhor. Talvez você esteja nessa condição, quebrado, com o coração partido, angustiado, desesperado, sem saber o que fazer, sem saber a decisão a tomar. Amados, eu estou aqui quando você precisar de oração, de aconselhamento. Para isso eu estou aqui. Pode ligar para mim. Os irmãos, a maioria está no grupo, tem meu telefone, não importa o momento do dia, da noite, eu sou sempre solícita para poder orar, para poder aconselhar, para poder estar junto. Amém, irmãos? Então, se coloca diante do Senhor. Vamos orar nessa hora. Vamos pedir para que o Espírito Santo, amados, visite o nosso coração e sonde. Ele que nos conhece mais do que tudo. Vamos colocar em pé nessa hora. Coloca o teu coração diante de Deus, a tua vida. Comece a contar para Ele como está o teu coração, como que está a tua alma, como está a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, como filhos e filhas tuas nos colocamos diante de Ti. E o Senhor é o grande Pai, o grande conselheiro, o grande amigo e companheiro. O Senhor não é só o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, mas também é o nosso amigo. Senhor amado, o Senhor que sonda os corações e conhece no mais profundo de cada um de nós, visita agora, Pai, cada coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, vem com a tua mão de poder, vai curando as feridas, Senhor. Feridas, Senhor amado, de tantos anos. Feridas, Senhor, lá de trás, ó Deus. Senhor, vai curando essa ferida, Pai. Senhor, toca, Senhor amado, no coração agora. Senhor, traz um quebrantamento, Senhor amado. Traga, Senhor amado, arrependimento das coisas erradas que foi cometida. Senhor, lava, transforma com teu poder e com teu sangue. Limpa, Senhor, cada mente e cada coração, para que quando alguém como você está, nós possamos dizer: estou bem, graças ao Senhor. Mas não ter que dizer: estou mais ou menos, ou estou bem, quando não está nada bem. Senhor, nos ensina a ser sincero e verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, não deixe-nos viver como de fachada, Senhor, porque o Senhor nos conhece, Pai. Mas nos ajuda, ó Deus, a abrir o nosso coração, a nos colocar em vulnerabilidade com o outro, ó Deus, e principalmente vulnerabilidade contigo. Que não venhamos, Senhor, esconder nada de Ti, mesmo que o Senhor nos conheça. Mas, Senhor, fala conosco. Senhor, nós somos transparentes, um livro aberto. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor. Vem curar, libertar e transformar. Tira, Senhor, do sedentarismo, Senhor amado, físico, espiritual e também, Senhor amado, emocional, Pai. Que não venhamos, ó Deus, nos acomodar como estamos, mas que possamos pôr a mão na massa, que possamos trabalhar nas áreas que nós precisamos de ajuda, Pai. Em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Traga à tona, Senhor, tudo que está encoberto, tudo que precisa ser consertado, Senhor, mas conserta na nossa vida, ó Deus, para que a gente possa aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, cura, Senhor, corpo, alma e espírito, Pai. No nome santo de Jesus é que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, te louvamos e te glorificamos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar nosso irmão Rogério, que vai trazer os recados da semana. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agradecimentos, né? Agradecer a cada irmão que aqui está, a cada um que nos visita nesta noite, né? Que Deus possa continuar ministrando na tua vida, que Deus continue trabalhando, né?
porque a palavra desta noite foi uma palavra que nos... E nós podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda daquele que tudo pode, nós podemos fazer melhor. Amém? Avisos, né? Quinta-feira, culto de oração, tem sido uma bênção. Aquele que puder, né, estar conosco aqui, muito bom mesmo. E nós precisamos buscar, como a pastora ministrou nesta noite. Nós só conseguimos crescer espiritualmente se nós buscarmos. Então, quinta-feira, culto de oração. Aos domingos, 9 horas da manhã. Então, né, o pastor acabou de me passar, nesse domingo não vai ter escola dominical devido às eleições, né? Mas o culto da noite, normal, às 19h30, né? Culto de adoração a Deus. E no próximo domingo já estamos de volta então com a nossa escola dominical às 9 horas da manhã, tá? Então esses são os avisos, né, dessa noite. Eu devolvo a palavra para a pastora que vai estar encerrando em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, logo após o culto, eu gostaria que vocês passem para a gente estar conversando como vai ser o nosso final de ano, né? Nosso culto de passagem de ano, que a gente precisa, né, conversar sobre esse assunto ainda. Amém? Vamos ficar em pé nessa hora. Vamos receber a bênção. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós chegamos e te bendizemos por este momento tão maravilhoso, estar na tua presença, pela palavra que nos edifica, pela palavra, Senhor, que fala ao nosso coração. Nós te agradecemos e te louvamos quando o Senhor nos chacoalha, Senhor. O Senhor nos desperta, ó Deus, para olhar dentro de nós como está a nossa vida. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos. E que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo, a paz em Jesus Cristo, seja, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.